Deus quer, olha que a primeira primícia é muito forte, né? Deus quer estabelecer na terra agora, para a salvação das almas, a devoção ao meu imaculado coração. Para isso, vem pedir que o Papa, é a única parte da história que eu conheço que ela convoca o Papa, né? O Papa deverá fazer uma consagração do mundo e a Rússia ao meu imaculado coração. Se atenderem meus pedidos, né, o mundo conhecerá a paz. Se não, a Rússia espalhará seus erros pelo mundo inteiro e promoverá guerras e perseguição à igreja. O Santo Padre, o Papa, né, terá muito que sofrer. E aí a Lúcia, Nossa Senhora continua. Esta guerra, estava na Primeira Guerra, né? Esta guerra vai acabar. Mas se os homens continuarem a ofender a Deus, né, virá uma outra guerra pior. Aí ela diz, Lúcia, você será avisada de uma luz que cobrirá toda a Europa. Quando vires essa luz, sabeis que está próximo o grande flagelo de Deus, né? Se depois os homens não, depois da Segunda Guerra, os homens não se converterem, aí ela diz, haverá outro, mais ainda, tumultos, e várias nações serão aniquiladas, né? Você sabe o que é aniquilado, João? Terminado, é isso? Terminado, desaparece. Aniquilado quer dizer nada, desaparece, só é sumir da terra, né? Então, isso Nossa Senhora falou que viria depois da Segunda Guerra, se os homens não se convertessem, né? E aí, curiosamente, um ano depois que Nossa Senhora falou isso, né? Passou um tempinho e aí apareceu uma aurora boreal, né, na Itália, na Espanha, em todos os países da Europa, que é praticamente quase impossível, né? E aí a Lúcia escreveu para o Papa, preparai-vos que vem aí a próxima guerra. Um ano depois veio a Segunda Guerra Mundial, né? E agora, ontem, não sei se vocês estão sabendo, aconteceu o mesmo fenômeno. Ficaram sabendo disso, não? Não. Não estão sabendo? A Rede Globo não contou para vocês? Nem isso ela conta mais? Não. Faz muitos anos que eu não assisto esse negócio, não, mas ontem uma aurora boreal cobriu toda a Europa de novo, né? Então, quer dizer, se nós tomarmos pela regra o que aconteceu da outra vez, né? O que está para vir aí é muito mais forte, né? Porque na Segunda Guerra nós só falou que ia ser muito ruim e tudo, mas não falou de nações aniquiladas. Mas na outra teria nações aniquiladas, as nações vão desaparecer. E é o que nós estamos vendo por aí, né? A Ucrânia está quase desaparecendo já, né? E tanto que estão destruindo já. Aí Israel, vocês estão vendo aí também, o Hamas, né, está fazendo aquela atrocidade, né? Uma que me chocou muito, filmaram, né? Eu não consegui ir. Eles entraram na casa, eles invadiram, né? Primeiro, né? Dia 7 de outubro, dia de Nossa Senhora do Rosário, né? E eles pegaram uma criancinha, um pouquinho maior que essa daí, dessa menininha, amarraram os pais, botaram ela viva dentro do forno e assaram. É o de menos, tem coisa pior. É maldade. É uma maldade que a gente fica assim, como é que o ser humano consegue chegar a esse ponto dessa maldade, né? Quando a gente lê as histórias antigas dos romanos, que eles faziam com os cristãos, eles faziam muita coisa, né? Parecida. Já ouviu falar de São Lourenço, não? Já ouvi falar, mas Então, não sei. São Lourenço foi parecido, só que em vez de ser, era uma grelha, né? Botaram ele na grelha para negar Jesus Cristo, né? Aí, horas tantas, ele chamou o guarda, aí o guarda pensou, bom, agora ele vai negar Jesus Cristo. Aí São Lourenço falou assim, só pode me virar porque atrás já assou tudo que tinha que assar. Aí viraram São Lourenço e ali ele morreu, foi martirizado, né? São Lourenço, né? Então você vê que naquela época existia, sabe, porque era o paganismo, né? O paganismo ele traz uma maldade muito grande, as pessoas não têm a caridade. Por que não tem a caridade? Não consegue ter esse amor que nós temos, por exemplo? Porque não tem o batismo. Porque a caridade significa amor, amor de Deus, né? E nós ganhamos no batismo fé, esperança e caridade. Não pensa que a gente tem fé porque a gente nasceu com fé, não, viu? A fé só vem para nós porque nós fomos batizados. Se a gente não fosse batizado, nós seríamos tão maldosos quanto eles. Mas pelo batismo, né, vem a fé, a esperança e a caridade, que é o amor a Deus. E por amor a Deus, a gente começa a ter amor a quem? Ao próximo. Por quê? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, né? E essa imagem e semelhança de Deus, até alguns teólogos explicam que o que nos define nessa imagem e semelhança não é o físico. Deus não tem corpo. Ele teve corpo quando se encarnou no ventre da Virgem Maria e virou Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, igual a Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Porém, o que nos torna semelhante realmente a Deus é o amor, né? Essa capacidade de perdoar e de amar, né? Não, pessoal, não sei.
Bom, essa capacidade de amar e perdoar é um dom de Deus. E por isso nos torna semelhante a Deus. Né? As outras criaturas não têm capacidade. O cachorrinho, por mais bonitinho que ele seja, por mais fiel que ele seja, ele não tem amor. Não tem a capacidade de amar. Ele tem um instinto de fidelidade. O gatinho também. Mas amor, só o ser humano, os anjos e Deus podem conseguir amar uma pessoa. Outros não podem. Interessante, né? Isso não é dado por quê? Porque Adão tinha, perdeu pelo pecado original. Aí veio as atrocidades, foram tão grandes as atrocidades, que Deus chegou e falou assim, na época ainda, um pouco depois de Adão, né? Me arrependi de ter criado o homem. Tal as maldades daquela época. E aí o que ele fez? Mandou o dilúvio, para purificar a terra. Mas salvou a humanidade por causa de um homem. Um homem. Deus encontrou um homem que era fiel. Por causa de um homem, ele resolveu continuar a humanidade. O nome dele é? Noé. Olha aí, o rapazinho, esperto, né? Noé, né? Então você vê que é interessante que a Bíblia mostra várias vezes que quando há essas coisas, Deus ele tolera certas coisas, não porque é a pessoa fulano, ciclano que está fazendo, não. Tudo depende da quantidade de justos que tem na terra. Né? Tipo Sodoma e Gomorra, que foi destruída com fogo, não com água, mas com fogo e enxofre. 250 mil pessoas ali pereceram. Mas ele tirou Lote, não foi? Mas antes de destruir, o que ele fez? Ele mandou 2 anjos, e esses anjos veio descer na cidade, desceu aonde? No acampamento de Abraão. Abraão fez o quê? O papel do intercessor. Mas se tiver 200 justos, você vai destruir Sodoma e Gomorra? Não, se tiver 200 justos, você não destruir. E 100, e 50, e foi subindo, e 10. Né? E aí os anjos falam, olha, se houvesse Sodoma e Gomorra 10 justos, nós não destruiríamos Sodoma e Gomorra. Né? Ou seja, Deus quer mostrar ali, com Noé, com Abraão, com aquela conversa, o seguinte, não importa a quantidade de pessoas que são maldosas na terra, o que importa é a quantidade de pessoas que querem serem boas. É isso que Deus está pesando. Então, se as coisas estão acontecendo no mundo, é porque a quantidade de pessoas que deveriam ser boas, que deveriam estar honrando o seu batismo, não estão. Aí as coisas começam a acontecer. Está entendendo? Porque o mal, Deus não dá nem bola para o mal. O mal é o mal mesmo e tal. Ele olha para quem? Aqueles que deveriam, pelo menos, ser bons. Cadê os santos? Cadê aqueles que deveriam lutar pela glória de Deus? Está entendendo como é? Agora, Nossa Senhora deu uma resposta muito interessante. Se fizer a consagração e rezar o texto todos os dias, alcançareis a paz. Então, a quantidade de pessoas que deveriam estar rezando o texto está insuficiente. E quando eu falo isso, não estou considerando pessoas não católicas, estou considerando as pessoas católicas, né? Aqueles que deveriam. Está certo que o texto, segundo a doutrina católica, não é uma obrigação do católico rezar o texto. É a obrigação do católico e a missa. Guardar os dias santos, guardar o Natal, guardar a Sexta-feira Santa, na Semana Santa. Isso é obrigação de fé. O terço a gente chama de obrigação de amor. Né? Por isso tem muitos padres, por exemplo, que não rezam o terço. Ah não, mas o terço não está com obrigação, não é uma coisa que é uma devoção, não é uma obrigação. Realmente é verdade, uma devoção é uma obrigação. Mas, depois que Nossa Senhora disse, isso o Papa Paulo II concordou, que para vir a paz devemos rezar o terço, ele falou assim, pode estar cometendo um pecado de omissão todo aquele que não reza o terço. Porque a falta dessas pessoas de rezar o terço, muitas coisas ruins podem acontecer. Né? Tem uma outra aparição também de Nossa Senhora num convento das irmãs, né? E Nossa Senhora disse para a superiora das irmãs, aquelas enclausuradas, ele falava de enclausuradas? Aquelas que não pode sair e tal. Tem gente que critica, é bonito mesmo aquelas irmãs missionárias que vão para a África evangelizar e tal, etc. Tem que ter os dois lados, né? Tem que ter a Marta e a Maria, a que faz e a que é a contemplativa. E Nossa Senhora, quando apareceu no convento para as irmãs contemplativas, dentro do convento, ela disse, né? Vocês, as irmãs, são o para-raio de Deus. Muita coisa ruim não acontece no mundo por causa de suas orações. Olha aí como é interessante, né? E todos nós somos chamados a ter esse recolhimento interior. E é por isso que a Senhora falou, fazer a consagração, o Papa deverá fazer por primeiro. O Papa já fez, vários Papas fizeram, o Papa Francisco já renovou, né? Mas é preciso que nós entendamos essa temática e que é necessária agora essa consagração, esse ato de entrega de amor a Nossa Senhora, né? O ato de consagração não é um ato só de modo de bonito para usar uma correntinha pendurada. Não adianta nada você usar uma correntinha
se você não está vivendo aquela consagração da maneira que deve ser vivida. Né? Então, o Papa diz, para consagrar as famílias ao coração de Maria, o que ele pediu então? Uma coisa muito simples, que todo mundo pode fazer: coroar Nossa Senhora. Porque ele diz que quando coroarem Nossa Senhora, estarão fazendo comigo, o Papa, a consagração da sua família, junto comigo, ao Imaculado Coração de Maria. E através dessa consagração, mais a reza do terço, o Papa João Paulo II falou, mesmo que a gente não consiga evitar mais os castigos, por causa que os pecados do mundo estão muito grandes, mas, mesmo assim, a gente pode atenuar, a gente pode apaziguar. Entendeu como é? Minimizar, né? Minimizar, exatamente. Né? Poderia ser ainda pior se nós não estivéssemos rezando o terço, não tivéssemos feito a consagração. Agora, quer impedir mesmo, aí teria que ter uma grande conversão global e tudo.